podemos pensar na possibilidade de abrir um ciclo sobre sacramentos e um ciclo sobre moral. Mas nesta fase vamos tratar sobre as verdades que estruturam e cimentam a nossa fé, para podermos construir assim este curso doutrinal de uma forma bastante estruturada. Então, dizia eu que o tema que me tocou foi falar sobre a Bíblia e sobre o Antigo Testamento. Então, alguns dados importantes quando pensamos na Bíblia. É um livro que tem sido bastante criticado e bastante comentado, e só para nós nos situarmos, também para olharmos este livro de uma maneira diferente de como olhamos os outros, é importante perceber que a Bíblia, a composição do Antigo Testamento, portanto, os primeiros livros da Bíblia, que são 46 livros ao todo, começou no ano 1000 a.C. e terminou por volta do ano 50 a.C., quando acabou de ser escrito o Livro da Sabedoria. Se pensarmos no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, ele começou a ser escrito por volta do ano 50 depois de Cristo, né? Considera-se que a Epístola aos Tessalonicenses é um dos primeiros escritos, e acabou de ser escrito no ano 100 ou no ano 150 depois de Cristo, peço desculpa. Isto significa que este livro, ou este conjunto de livros, porque de facto a Bíblia é um conjunto de livros, demorou cerca de 1150 anos a ser escrito, ou seja, um milénio. Não podemos olhar para este livro como olhamos para todos os outros, não é? É talvez a primeira conclusão à qual nós chegamos, não é? Ele é um livro diferente, um conjunto de livros diferentes. Outro dado que me parece importante ter em conta quando olhamos para a Bíblia é olhar para ela no contexto da revelação, ou seja, a Bíblia é um livro que recolhe a revelação. O que é que isto significa, a revelação? Significa que a religião judaica e a religião cristã são religiões que assumem que Deus vai ao encontro do homem, não é? Aquilo que se diz aqui neste número 2 da Constituição Dogmática Dei Verbum, que Deus invisível manifesta na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles. Ou seja, nós partimos do princípio que Deus entrou na história e ao entrar na história vai realizar ações e vai pronunciar palavras intimamente relacionadas entre si. É disso que se trata a revelação, ou seja, Deus torna-se um personagem da história humana e vai atuar, não é? Vai inserir-se na narrativa humana. E é isso que recolhe a Bíblia, são essas ações, essas peripécias que Deus vai viver em conjunto com os homens. Depois, é importante ter em conta no momento de ler a Bíblia, quem é que são os autores da Bíblia? Deus, em primeiro lugar, e os hagiógrafos, que são os escritores sagrados, que no fundo são as pessoas, os autores dos vários livros da Bíblia. Por exemplo, alguns que são os conhecidos são os evangelistas, não é? São Lucas, São Mateus, São Marcos, são autores dos seus evangelhos. No entanto, Deus é considerado também autor da Bíblia. Isto significa que nós precisamos explicar como é que a Bíblia é 100% autoria de Deus e 100% autoria dos escritores sagrados. Não é? Pronto. Há muitos teólogos que ao longo dos tempos tentaram explicar como é que isto era possível. Não é? Há várias teorias. Deus sopra no ouvido do hagiógrafo o que quer que ele escreve, não é? E nós recordamos de um quadro muito conhecido, um Caravaggio, do Evangelho de São Mateus, em que se vê um anjo a soprar ao ouvido de São Mateus. Não é? Será que foi isso que aconteceu? Deus soprou no ouvido dos escritores sagrados aquilo que queria que eles escrevessem? Essa é uma teoria. Há outras teorias, não é? Que Deus podia tê-los hipnotizado de alguma maneira. A mais convincente é considerar que, sem anular a liberdade, sem anular as características dos autores sagrados, Deus é e foi capaz de
conseguir que aquilo que ficasse escrito é aquilo que Deus queria. Não é? Pronto, São Tomás de Aquino explica isto através de um conceito filosófico que se chama a causalidade instrumental. Se depois alguém quiser saber um pouco mais sobre isto, eu convido a que envie um e-mail e explicarei com mais detalhe este aspecto. Outra questão que é importante ter em conta é, de facto, a variedade de unidades e estilos literários. Eu não posso olhar para a Bíblia como olho para um romance, como olho para uma novela, não é? É muito mais interessante olhar para a estrutura da Bíblia pensando nela como um jornal. Quando eu olho para um jornal e vejo a banda desenhada do Calvin, não digo este jornal é uma porcaria porque não diz a verdade, não é? Os tigres não falam e, portanto, isto só diz asneiras. Não, eu entendo que o estilo literário da banda desenhada é um estilo que precisa de um certo contexto para ser interpretado e não é em descrédito do jornal o facto de ter uma banda desenhada. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Na Bíblia nós vamos encontrar livros históricos, livros poéticos, livros míticos, e é preciso saber distinguir o estilo de cada um dos livros para nós nos podermos aproximar deles de uma maneira que seja proveitosa, não é? E depois diria que o mais importante de tudo ao ler a Bíblia é perceber que a sua chave de leitura é Cristo, é Jesus Cristo. Ou seja, não interessa tanto pegarmos na Bíblia, começar no Gênesis e acabar no Apocalipse, começando historicamente a percorrer a Bíblia. Porquê? Porque todo o Antigo Testamento está feito olhando a Cristo, preparando a chegada e a revelação que o próprio Deus encarnado irá fazer e, portanto, primeiro o conhecer a Cristo, não é? Olharmos a figura de Cristo e depois, partindo daquilo que conhecemos de Cristo, olharmos de novo para o Antigo Testamento, são impressionantes as luzes que nos vêm a partir daí. E esse é o convite que eu vos vou fazer nestes 45 minutos, que agora já são um bocadinho menos, é precisamente o nós percorrermos o Antigo Testamento usando sempre como chave de leitura Jesus Cristo, a figura de Cristo, que é a plenitude da revelação. Mensagem-chave do Antigo Testamento, não é? Nós vamos verificar, e hoje também vamos olhar para isto, vamos verificar que Deus vai instruir o homem de um modo pedagógico. E esta é muitas vezes a crítica que se faz à Bíblia. É considerar que, por exemplo, porque é que Deus não fez a revelação totalmente logo de uma vez por exemplo, não revelou que o divórcio era algo que ia contra a lei natural. E Jesus explica, não revelou por causa da dureza, não revelou não, permitiu o divórcio por causa da dureza do coração, dos vossos corações. Isto significa que no Antigo Testamento, o percurso que Deus vai fazer, e mais uma vez repito, vamos ter a oportunidade de verificar isto, Deus apercebe-se de que o homem precisa de uma certa gradualidade para ir aprendendo certas verdades, enquanto povo e enquanto indivíduo. E isto também é muito interessante para nós e para quando queremos instruir alguém na fé, o percebermos que as pessoas precisam de uma certa preparação, precisam de uma certa gradualidade. Então, eu queria já enunciar algumas destas verdades que Deus vai instruir para terem atenção quando nós estivermos a percorrer o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o ser um só Deus, não é? Isto foi tão difícil de entrar, não é? Um só Deus, um só Deus, um só Deus, para que saíssem do paradigma do politeísmo. Depois, a santidade de Deus, não é? Que Deus é santo, é puro, contém em si tudo o que de mais puro e de mais perfeito nós poderíamos encontrar, por exemplo, na revelação. E finalmente a transcendência de Deus. Deus não é comparável a nada do que nós possamos encontrar aqui em baixo nem no universo. Deus é transcendente, é outra coisa, se é que se pode dizer, não é? Deus vai para lá das coisas que nós somos capazes de entrar em contacto. Pronto, estas três verdades Deus vai querer que fiquem muito claras na cabeça do povo judeu
E depois também é muito interessante como vai orientando e preparando a conduta moral para que depois possa receber a moralidade que Cristo vai entregar, porque sem um contexto que permita depois compreender aquilo que Cristo vai dizer, as verdades que o cristianismo vem revelar são ininteligíveis, não há contexto de inteligibilidade para elas poderem ser entendidas. Chamarei a atenção para isto em seu momento. Então, resta-me começar a viagem pelo Antigo Testamento usando estas premissas ou estes princípios que acabei de enunciar. E começa-se sempre pelos patriarcas, não é? Considera-se que a revelação, assim, o percurso da revelação começa com Abraão. Significa que nós vamos começar neste momento o percurso a partir do capítulo 11 do Gênesis. O que é que isto significa? Significa que os primeiros capítulos do Gênesis têm um estilo literário mítico. O que é que isto significa? Significa que são mentira. Vou deixar para a Mariana explicar, não é? Porque amanhã não, daqui a uma semana ela irá explicar se tenho que acreditar na Eva e na maçã, mas o que eu quero dizer, todos esses episódios que vão até à vocação de Abraão, recordo alguns convosco, não é? A criação do homem, a criação do mundo, a criação do homem, o pecado original, a Torre de Babel, a Arca de Noé, todos esses episódios têm um estilo mítico que significa não necessariamente que sejam mentira. E isto é uma coisa talvez das mais importantes das que eu vou dizer hoje. Nós estamos muito acostumados a utilizar, a dizer isso é um mito, isso é mentira. Um mito era uma explicação sapiencial que na antiguidade se utilizava para transmitir uma verdade mais profunda. Dou um exemplo muito caseiro, que é o único que eu me lembrei, mas com certeza haverá outros. O mito de que as crianças vêm das cegonhas. É verdade, todos nós sabemos que as crianças não vêm das cegonhas. Mas esse mito encerra a verdade profunda de que toda a vida é um dom. E com esse mito, ou outros, nós somos capazes de transmitir uma verdade muito mais profunda do que seríamos se transmitíssemos a verdade científica, simplesmente. Se eu considerar que uma criança ou uma vida é simplesmente a junção de duas células, eu perco esta noção de dom. E é isso é o que é o interessante no estilo mítico, que Deus, como autor da Bíblia, quis adotar, pelo menos para os primeiros 11 capítulos do Gênesis. Há outros momentos em que há um estilo mítico, no qual se faz uma descrição sapiencial de modo a descrever verdades mais profundas. E com esse estilo, com esse estilo próprio mítico. Portanto, eu agora vou-me centrar a partir da descrição histórica, que sabemos que nunca é uma descrição como hoje se faz história, não é? Porque se Abraão é do século XVIII a.C. e a Bíblia começou a ser escrita no ano 1000 a.C., a história de Abraão vai estar em 800 anos em tradição oral. Ora, qualquer história em 800 anos em tradição oral não vai chegar intacta até o momento em que é posta por escrito. Enfim, mas pronto, vamos começar. Então, a vocação de Abraão, Deus diz a Abraão: deixa a tua terra, os teus parentes, a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti um grande povo. Não é? O pai de Abraão prestava culto à lua, Abraão vivia na zona de Ur e Deus é o primeiro contacto que Deus tem com os homens depois de uma interrupção que houve a seguir ao pecado original. Não é? E Deus vai recomeçar, vai se reaproximar dos homens e vai fazê-lo, como eu já referi, de uma maneira pedagógica e de uma maneira progressiva. Então, neste momento, a relação que Deus oferece a Abraão é uma relação em termos nos quais Abraão é capaz de compreender. Deus pede a Abraão fidelidade e confiança e oferece-lhe coisas muito materiais: terra, descendência e proteção.
eram bens que Abraão era capaz de reconhecer e de valorizar, e por seu lado ele era capaz de confiar em Deus. Não é? E esta é a primeira aliança que Deus faz com Abraão, e se repararem, por exemplo, aqui não há qualquer pedido de Deus que é só ele lhe preste culto, não há ainda, portanto é uma aliança muito preliminar. E depois faz-lhe aquelas promessas que são todas muito materiais, muito terra, descendência. Pronto. E é muito bonito o relato, não é? Deus diz a Abraão: olha as estrelas do céu e se as podes contar, eu farei uma descendência, não é? Tão numerosa, mais numerosa do que as estrelas do céu. Pronto, todos nós conhecemos que de facto Abraão confia e vai para a terra que Deus lhe prometeu, e depois dá-se a história de facto Sara não conseguir ter filhos, e então Sara sugere que Abraão tenha um filho com a escrava, com Agar, e depois, entretanto, não é? Daí nasce Ismael e entretanto Sara concebe Isaac. E o mais surpreendente no meio desta história é que Deus, tendo pedido confiança e fidelidade a Abraão, depois de ter dado a Abraão o seu filho legítimo, pede-lhe que o sacrifique. Esta história é particularmente dramática, todos nós a conhecemos, normalmente pelo facto de Deus ter pedido a um homem que lhe sacrifique o seu próprio filho. Ela ainda se torna mais dramática, diria eu, porque Deus ainda põe à prova a confiança de Abraão ainda mais, um passo mais ainda. Porquê? Porque Deus tinha-lhe prometido uma descendência numerosa e pede-lhe uma coisa que vai precisamente contra a sua promessa. Portanto, esta história ainda é mais dramática por esse aspecto. Confia em mim a tal ponto, se me sacrificares o teu próprio filho, eu continuo a confiar que eu te vou dar uma descendência muito numerosa. De facto, a história de Isaac, do sacrifício de Isaac, é muito difícil de explicar. Também é mais compreensível pelo contexto cultural de Abraão. Por exemplo, assim, eu não sei o que é que imaginam que seria o grau de sofisticação moral de Abraão, mas Abraão devia ser uma pessoa, não é? É um grande santo, mas bastante limitado a este nível. Portanto, a questão do sacrifício de pessoas humanas era uma coisa que não o chocava e era uma coisa que lhe dizia alguma coisa. Mesmo assim, o mais interessante não é fixarmos tanto no horror que possa ser Deus pedir a um homem para lhe sacrificar o seu próprio filho, é a força deste exemplo quando comparado com Cristo. Porque Deus não permitiu que um homem sacrificasse o seu próprio filho por amor a ele, mas no momento em que o seu filho foi sacrificado por amor aos homens, não estava lá ninguém para travar a mão dos verdugos. Essa é a força. Isaac é a figura de Cristo em muitos aspectos, não é? Até nos aspectos acidentais à volta do episódio. O facto de ele carregar com a lenha para o sacrifício, assim como Cristo carrega com a cruz para o Calvário. Isaac é a imagem de Cristo. Enfim, depois da história do sacrifício de Isaac, que não se consumou, Isaac casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogénito, e aqui dá-se o episódio da venda da primogenitura por um prato de lentilhas. Não é? Um dia Esaú chega à casa cheio de fome e Jacó tinha preparado um prato de lentilhas, e diz-lhe: dá-me esse prato que eu dou-te o que tu quiseres. E Jacó diz: eu quero a primogenitura, eu quero ser o primogénito, quero que Isaac me abençoe como primogénito, e de facto Esaú aceita esse negócio. Mais uma vez, a Bíblia tem uma leitura literal e tem uma leitura espiritual, uma leitura com algum ensinamento para nós. Quantas vezes na nossa vida nós acabamos por vender coisas que são tão importantes como a primogenitura por coisas tão triviais como um prato de lentilhas.
Jacó apaixona-se por Raquel, nós conhecemos a história, só que o pai, não é, faz através de uma certa artimanha, obriga-o a casar com Lia, que era a filha mais velha, e depois, passado um tempo, casa com Raquel, e Jacó tem os seus 12 filhos, entre os quais José, não é? E a história de José também é bastante conhecida. Era o filho mais novo, como que tinha a mania que interpretava os sonhos, os irmãos irritam-se com ele, não é? E fartos dele, primeiro pensam em matá-lo, mas depois um deles sugere que o vendam como escravo a uma caravana de egípcios que passava por aí. Mais uma vez, a história de José é figura de Cristo, porque os irmãos vendem o irmão, não é? O irmão é entregue pelos irmãos e ainda mais é figura de Cristo pelo que vai acontecer a seguir. Não é? Sabemos que José depois acaba na prisão por umas peripécias que teve no Egito e o faraó tem conhecimento de que ele é capaz de interpretar os sonhos e o tal sonho que tinha o faraó de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José interpreta como 7 anos de abundância e 7 anos de escassez e, portanto, o Egito prepara-se para os 7 anos de escassez que viriam depois de 7 anos de abundância. E os irmãos de José, nesses 7 anos de escassez, como muitos povos ali à volta do Egito, aproximam-se do Egito para pedir ajuda e depois José revela a sua identidade e a família toda de Jacó acaba por ir viver para o Egito. Portanto, temos, a partir do século XVIII a.C., o que é importante reter nesta circunstância, não é? Neste slide. No século XVIII a.C., Deus aproxima-se de Abrão e temos, portanto, estas 4 gerações dos descendentes de Abrão que vão acabar no Egito portanto, Deus vai demorar muito tempo a preparar a vinda de Cristo. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa é que vai tentar, neste período, proceder a uma progressiva espiritualização da promessa e da aliança que faz com o homem. Deus começa por coisas muito materiais para depois levar o homem a compreender coisas muito espirituais. O que interessa ao homem não é terra nem descendência. O que interessa ao homem é alcançar a vida eterna, é ir para o céu. Portanto, Deus vai tentar. Não interessa, por exemplo, que nos sintamos irmãos numa família de sangue, como era a família judia, mas que nos sintamos irmãos de todos os homens criados por Deus. Pus aqui um resumo que me parece o melhor que existe, que é material que se dá para a catequese em Portugal e que de facto é uma linha do tempo do Antigo Testamento. Portanto, temos estas 4 gerações que vão parar ao Egito e aqui temos o episódio do sacrifício de Isaac, o Caravaggio, que relata esta passagem. Enfim, chegamos portanto, entre o século XVIII a.C. e o século XVII, não é? Estas 4 gerações, até ao século XIII a.C., que é quando vai acontecer a história de Moisés, estes descendentes de Abraão vão se multiplicar e começa assim o êxodo, não é? Até que subiu ao trono, ao poder um faraó que não conhecia José, não é? E depois começa a ter medo que os judeus possam tomar o poder no Egito. E todos conhecemos a história de Moisés. Mais uma vez, Moisés também é figura de Cristo, de alguma maneira, porque ele é resgatado das águas, não é? A mãe de Moisés, para evitar que o matassem, mete-o dentro de uma cestinha quando a filha do faraó se está a banhar, e ele é resgatado, não é? Salvo da morte pela filha do faraó. E depois do episódio dele ter morto um egípcio e ter fugido, dá-se o episódio da sarça ardente, quando Deus fala com ele e lhe pede e lhe dá a missão de libertar o povo
o povo do jugo dos egípcios. Pronto. São conhecidas as histórias das 10 pragas do Egito e a praga, a última, não é? É a morte dos primogénitos. Onde é que esta história começa a ser talvez mais interessante para os efeitos do que estamos a discutir aqui? É relativamente à Páscoa judia, não é? A Páscoa significa passagem. Existem várias interpretações. Pode ser a passagem do Mar Vermelho, pode ser considerar que Deus passa no meio de nós. Não é? Foi isso que aconteceu. Deus, de alguma maneira, passou no meio, por entre o povo. Muito interessante é a figura do cordeiro e do sangue do cordeiro que salva os primogénitos. Portanto, todo o rito da Páscoa judia, no qual se sacrifica o cordeiro e se come em conjunto, depois é o cordeiro e o sangue do cordeiro com o qual se marcam as portas das famílias israelitas, que vai salvar essas famílias. Mais uma vez temos uma prefiguração de Cristo. Né? O cordeiro depois será Cristo, é o sangue de Cristo que nos vai salvar. E depois temos a passagem no Mar Vermelho e a entrada no deserto. Né? Também é muito utilizado como imagem todo este processo de passagem no Mar Vermelho, o batismo, período no deserto em que nós andamos aqui perdidos 40 anos, não é? Para trás e para a frente, para trás e para a frente, em que nos rebelamos contra Deus, em que nos arrependemos, em que Deus perdoa a nossa vida, a prefiguração da nossa vida, até que chegamos à terra prometida, que é o céu. Isso será uma interpretação espiritual de todo este processo de libertação do povo israelita. Isto é uma figura dessa animação, O Príncipe do Egito, que relata a passagem do Mar Vermelho, em que nós vemos duas colunas, duas paredes, uma à direita e uma à esquerda, e se vê uma baleia a passar. Não é? Eu ponho isto aqui porque depois, para as pessoas que quiserem ficar no fim da sessão, tenho uma curiosidade sobre a questão da passagem do Mar Vermelho, mas pronto, não me vou deter aqui porque senão não chegaria até ao fim. Sabemos que depois da passagem do Mar Vermelho, no Monte Sinai, Deus como que aprofunda a sua aliança, né? E vai dar os 10 mandamentos ao povo israelita, vai dar a sua lei e pede que a cumpram. Portanto, aqui já há um compromisso maior, já não é só pedida fidelidade e confiança, mas o cumprimento da lei. E Deus promete: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Não é? Uma adoção do povo, como que uma certa filiação do povo todo da parte de Deus. Não é? Deus como que o protege como seu pai. Vemos que Deus já vê que já pode dar um passo, né, relativamente à aliança que tinha feito com Abraão, e um passo que vai ser extremamente importante para o desenvolvimento moral do povo judeu. Explico, não é? O dar uma lei é extremamente importante para nós podermos começar a atuar com critérios morais relativamente inteligíveis. O grau de desenvolvimento moral destas pessoas e destes povos era tão pequeno, que, por exemplo, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, foi uma lei dada por Deus aos judeus para frenar a vingança, para travar a vingança que as pessoas praticavam, porque quando uma pessoa roubava uma coisa, era-lhe retirado 10 vezes mais daquilo que ela tinha roubado. Quando uma pessoa, não sei, feria alguém, o ferimento que lhe era infligido era muito maior. Então, numa sociedade que se rege por estes princípios, vocês imaginem, e tentem imaginar por um momento o que é este grau de civilização e este contexto, e de repente aparecer Jesus, do nada, Jesus Cristo, com a sua doutrina, na qual nos diz: quando alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra.
é que nem sequer é compreensível para uma pessoa desta. Mas do que é que ele está a falar? Eu nem sequer percebo o que é que ele me está a tentar dizer. Foi compreensível e é para nós hoje, porque Deus já tinha preparado o povo judeu através da lei. Eu vou-vos dar uma lei que é sobretudo negativa, que é sobretudo limitadora, para vocês se absterem de ações que são tremendamente destrutivas da natureza humana e da capacidade de atuação moral humana. Vou-vos dar os 10 mandamentos, vou-vos dar a lei do talião, vou-vos dar coisas que vos limitem e que vos ajudem a começar a raciocinar moralmente e a cada vez ser mais capazes de captar o bem onde ele se encontra. Pronto, e esse vai ser a promessa que vai ser assumida pelos judeus. Portanto, eles, da sua parte, o que tinham que fazer era cumprir a lei que Deus lhes tinha dado. A partir daqui também aparece a famosa Arca da Aliança, é a arca onde eram guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, que era símbolo da presença de Deus, não é? Semelhante, onde estava a Arca da Aliança, aí estava Deus, era a máxima presença de Deus que os judeus tinham. E então, continuam o percurso para regressar à terra de Canaã, que era a terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão e onde Abraão viveu. E Moisés já não entra na terra prometida, é Josué que lidera a entrada do povo judeu na terra prometida. E temos 3 livros na Bíblia que são praticamente conjuntos de leis. Não é? Os 10 mandamentos são os mais conhecidos, os mais importantes, mas depois há leis muito disciplinares, leis muito o que é que eles devem fazer na liturgia, leis muito políticas. Temos tanto o Levítico, os Números e o Deuteronômio, livros com muitas leis. E, portanto, os judeus tinham 10 mandamentos e 613 preceitos. Uma quantidade de leis impressionante. Pronto. Mais uma vez, aqui este resumo, este esquema-resumo que se utiliza na catequese, portanto, a questão da escravatura do Egito, a vocação de Moisés, a Páscoa, a passagem, os israelitas são libertados e voltam a reconquistar a terra prometida. E vão aparecer aqui umas personagens, portanto, no século XI a.C., que são os juízes. Os juízes vão ser particularmente importantes para a reconquista da Palestina, porque imaginem o que é 500 anos uma terra abandonada, que Deus tinha dado a Abraão. Em 500 anos o mais natural é que outros povos se tivessem fixado nessa zona. E, portanto, o que vai acontecer é que o povo judeu vai ter que reconquistar todas essas terras. E aqui é muito importante que eles se sintam protegidos e acompanhados por Deus. Todos os relatos da Bíblia da reconquista da Palestina focam muito a importância de que eles vencem as batalhas porque Deus está com eles e não pela superioridade numérica ou pela esperteza ou sagacidade dos líderes militares dos judeus. E os juízes são isto, não é? São estas personagens muito circunscritas na história na história de Israel, que são líderes políticos, religiosos e militares. Há líderes, há juízes fortes na fé, portanto muito santos, há juízes vacilantes na fé, há juízes fracos na fé. Todos nós conhecemos a história de Sansão e Dalila, acho que é o juiz mais conhecido de todos, e líderes fracassados na fé. Portanto, todas estas personagens são pessoas em quem Deus vai suscitar um carisma para ajudar na reconquista da Palestina. E aqui o importante era que eles se sentissem amparados e protegidos por Deus e que tivessem consciência de que a sua ação não era sua, era uma ação suportada pelo poder divino. Isso é muito importante. Há episódios em que estão a perder a batalha, de repente chega a Arca da Aliança, né, e toda a gente combate de maneira mais, não sei, com maior ímpeto. Portanto, estamos a falar dos séculos XII a.C. E depois acontece, não é? Depois da reconquista, acontece uma reação muito natural e muito engraçada, diria eu, muito humana, que é o povo de Israel diz a Deus: nós queremos um rei. Nós não temos um rei, não é? Falta-nos isso. Não somos um povo a sério enquanto não tivermos um rei.
E Deus diz, mas vocês não precisam do rei, vocês têm-me a mim, porquê que vocês precisam do rei? Não, mas nós queremos um rei, nós queremos ser como os outros, não nos sentimos bem não tendo um rei. Pronto, e Deus continua, esse episódio está recolhido, né? Deus, mas vocês sabem que se tiverem um rei, ele vai-vos cobrar impostos, ele vai recrutar os vossos filhos para combaterem no seu exército, vai recrutar as vossas filhas para irem trabalhar no seu palácio e vocês não vão poder responder. Sim, mas mesmo assim nós queremos um rei, arranja-nos um rei. E Deus pede a Samuel, ao profeta Samuel, que unja Saul o primeiro rei de Israel. E vai ser, de facto, vai-se instituir uma dinastia em Israel por pedido do povo, porque o povo pediu a Deus que se instituísse uma dinastia. Sabemos que depois Deus rejeita Saul como rei, porque Deus tinha-lhe dado uma indicação muito concreta em relação à conquista de uma cidade em que não deveria sobrar nada, não é? Devia-se fazer a destruição total da cidade. Este é mais um dos episódios muito difíceis de compreender na Bíblia, mas explico que o principal problema aqui era que muito facilmente, quando os judeus se voltavam a misturar com outras cidades, ou quando recolhiam objetos, ou quando recolhiam bens, ou quando se casavam com pessoas de outros povos, entrava muita idolatria, muitas práticas idolátricas no meio do povo. Isso vai acontecer, vamos já ver nos momentos. E portanto Deus tinha dito a Saul, é para destruir a cidade toda. E Saul não o faz, não destrói, e reserva os melhores animais e os melhores bens para oferecer sacrifícios a Deus. E Deus diz, atenção, eu não quero sacrifícios, eu quero que tu confies em mim e faças de acordo com o que eu te digo. Para que é que eu quero sacrifícios? Para que é que servem os sacrifícios a Deus? Nós às vezes também podemos pensar no nosso caso, nós oferecemos coisas a Deus maravilhosas, mas aquilo que mais lhe agrada é que confiemos nele e que façamos segundo ele nos diz. E portanto Deus rejeita Saul como rei de Israel e pede a Samuel que unja David como rei. Pronto, sabemos também dos episódios em que David teve que fugir de Saul e depois David poupou a vida de Saul. Particularmente importante é depois a história em que David, e continuamos a olhar para o grau de sensibilidade moral que estas pessoas tinham, apesar de que a iam adquirindo com a ajuda de Deus e com a ajuda da sua revelação, que um dia David, por ver, não é, Betsabé banhar-se, fica completamente cego, Amanda vir, não é? E Betsabé fica grávida. Pronto, e quando Urias chega das batalhas onde se encontrava, David pede-lhe que deixe a casa, não é? Para ver se encobria o seu pecado, e Urias diz, não, eu não vou descer, não vou deixar os meus homens sozinhos, se eles não vão às suas casas, eu também não irei. E David vê que não há hipótese de encobrir a situação, e portanto pede que o coloquem na primeira, que o coloquem na frente e que se retirem todos no momento estratégico para ele ser ferido de morte pelo inimigo. E pronto, e Deus manda o profeta ter com David, que lhe conta aquela história. Olha, David, vou-te contar uma história. Havia dois homens, um que tinha muitos bens e muitas ovelhas e muito gado, e outro que tinha uma única ovelhinha que tratava com todo o seu carinho, dormia com a ovelhinha, fazia tudo. E um dia veio um convidado à casa do homem rico e ele mandou matar a ovelha do seu vizinho e ofereceu um banquete a esse convidado. E David reage e diz, onde é que está esse homem merece a morte. E o profeta diz, esse homem és tu, porque fizeste isto e mandaste matar Urias. David faz penitência e pede a Deus que, por favor, não condene o reino por sua culpa, e Deus comove-se com a penitência que David faz. Portanto, era um homem que cometeu um grande pecado, mas foi capaz de retificar. E quem nascerá depois desse episódio será Salomão, que será posteriormente o rei de Israel.
E o famoso templo de Salomão é resposta ao facto de Salomão pensar: eu vivo num palácio e a Arca da Aliança vive numa tenda, não é? A Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus. É necessário criar uma morada digna para Deus, não é? Para Deus que habita no meio do povo. Portanto, construiu-se o primeiro templo de Jerusalém na época de Salomão. O que é que nós vamos verificar a partir daqui, não é? Portanto, a constituição do reino, um pedido expresso do povo ao qual que Deus aceita. A partir daqui nós vamos verificar que sempre que Israel enfraquece do ponto de vista espiritual, há uma correspondência direta com o seu enfraquecimento político. E nós vamos já começar a assistir a isso nos descendentes de Salomão. Começam a entrar influências de povos à volta e começa a haver idolatrias, e a razão de ser daquele reino, lembrem-se, era Deus, e era a relação especialíssima que Deus tinha com aquele povo. Portanto, a entrada de outras práticas de outros povos, que pronto, nós também não conseguimos imaginar, não é? Porque é que eles tinham uma tendência tão grande para adorar bezerros de ouro. É uma coisa que para nós, hoje em dia, é muito difícil de perceber. Mas assiste-se já à divisão do reino. A divisão já mostra algum grau de degradação espiritual. Portanto, Jeroboão será rei de Israel com a capital em Samaria, no norte, e Roboão será rei de Judá com a capital em Jerusalém, no sul. O reino do norte e o reino do sul. E aqui vamos começar a época dos profetas, que vai durar até depois do exílio, quase à chegada de Jesus. Quem são os profetas? Não é? Já falámos dos juízes, agora vamos falar dos profetas. Os profetas não são pessoas que adivinham o futuro. Os profetas são pessoas que falam em nome de Deus, que têm um carisma especial para transmitir uma mensagem concreta de um aspecto que Deus quer que o povo cuide especialmente. E quando vemos os vários profetas, vemos que há profetas que são profetas da justiça, há profetas da misericórdia, há profetas... Deus suscitou um carisma diferente em cada um dos profetas. E eles vão aparecer para recordar ao povo o que é que lhes está a acontecer, não é? Porque é que eles estão a corromper do ponto de vista político, precisamente porque estão a descuidar a sua relação com Deus. E portanto, mais uma vez temos aqui este resumo, portanto, Saul, David, Salomão e o templo, e a divisão do reino com Jeroboão e Roboão. Isto é um episódio também quando Saul persegue David, antes da unção de David. Então vai acontecer, a seguir à divisão, que Samaria é invadida pelo Império Persa e acontece a primeira deportação para a Babilónia. Uma das formas de punição de um povo era a deportação, levá-lo para outra... obrigá-lo a ir para outra zona. Ezequiel, o profeta Ezequiel, neste período, vai já predizer que vai acontecer a mesma coisa a Jerusalém. Portanto, o reino do norte vai cair, é o primeiro a cair, porque era aquele onde havia mais degradação moral e mais degradação espiritual. E, portanto, é aquele que politicamente vai cair primeiro. E depois, em 587 a.C., cai Jerusalém. Jerusalém é destruída, incluído o templo, e há a segunda deportação para a Babilónia. Isto é muito interessante também para nós podermos compreender o Evangelho. Por exemplo, as histórias do tesouro escondido, um tesouro que está enterrado numa terra, compreende-se num contexto de deportação, porque quando as pessoas foram obrigadas a sair da sua terra e ir para outras terras, esconderam os seus bens, alguns dos seus bens, nas terras onde residiam. E, portanto, isto para o povo judeu era uma coisa que lhes falava muito quando Jesus utiliza estes exemplos. Bem, para irmos terminando, que ainda nos faltam 500 anos até acabar a aula, e eu já me estou a alongar. Então, em 538, com o Édito de Ciro, há um imperador persa que relaxa um bocadinho esta tensão relativamente a Israel, não é tão agressivo. E reparem, o período do cativeiro foi um período de grande purificação espiritual para os judeus.
mais uma vez, volto a dizer, há uma espiritualização progressiva da promessa. Eles já estavam completamente vulneráveis, tiveram que provar a sua fé, e portanto estas pessoas vão se purificando, o povo judeu vai se purificando e vai ficando cada vez mais convicto do essencial, do que é essencial neles, não é? No fundo, que é a fé em Deus e a proteção que Deus lhes dá. E com o Edito de Ciro podem regressar à terra de Canaã e também é-lhes permitido reconstruir o templo. Portanto, o segundo templo de Jerusalém é construído depois do cativeiro e este será o templo onde estará Jesus. Portanto, esta questão do primeiro exílio para a Babilónia e depois o segundo exílio com a queda de Jerusalém. Depois portanto, continuam sob o domínio persa e quando Alexandre Magno começa as suas conquistas, vai conquistar também a Judeia. Portanto, vai-se seguir um período de domínio grego. E este vai ser um período de grande perseguição. Vai haver o que se chama a profanação do templo e estas já são as histórias que nós assistimos, nas quais os judeus já são aquelas histórias que nós às vezes ouvimos na missa de uma mulher que tinha 7 filhos e vão matando os filhos todos à frente dela e ela junto do pequenino a soprar-lhe coisas, não é? A falar da vida eterna e a dizer que tenha coragem. Quer dizer, já temos um povo judeu que é capaz de dar a vida pela lei, por aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo e que se vai purificando cada vez mais, não é? É um povo cada vez mais forte com as contradições que foi sofrendo. E, portanto, os macabeus são uma família que se rebela contra esta situação e que depois assistimos à purificação do templo, não é? Para compensar a profanação que tinha existido. E, finalmente, na época romana, acontece exatamente a mesma coisa. O povo é novamente invadido, as terras são novamente invadidas pelos romanos e, portanto, dá-se a conquista de Jerusalém no ano 63 a.C. E temos esta situação de que os judeus tinham um rei e estavam sob o domínio político de outra civilização. E, portanto, chegamos ao período de Jesus. Então, o que é que eu quero resumir para terminar esta parte? É que aquelas 3 ideias, Deus vai insistir, eu sou só um, eu sou só um, eu sou só um, eu sou só um. Não é? A ver se vocês entendem bem que eu sou só um. Porque é que isto é fundamental? Porque com Cristo Ele vai dizer, é um só Deus, mas são 3 pessoas. Sem esta história, sem este percurso, esta revelação de Jesus podia ser interpretada, por exemplo, como um politeísmo a 3. A mesma coisa a transcendência de Deus. Não é? Deus é totalmente diferente de nós, é Deus, transcende tudo aquilo que nós possamos imaginar. Vai ser muito importante para depois, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnar, nós nos apercebermos da peculiaridade da situação. Porque senão era, pronto, mas se Deus é mais um, é um homem, é como os deuses politeístas dos romanos e dos gregos, no fundo eram personagens de telenovela caprichosas que de vez em quando se revoltavam contra os homens, é mais um como nós. Portanto, há uma preparação, por um lado, ao nível da consciência de quem é Deus, que depois vai permitir que se entenda bem a revelação que Cristo vai fazer, a revelação plena que vai fazer, e há uma preparação ao nível moral, não uma revelação plena, não é? Deus vai revelando e vai pedindo gradualmente apenas aquilo que o povo é capaz de dar, para depois ser inteligível toda a doutrina que Jesus vai transmitir. Não é? Já não vai transmitir uma doutrina dos 10 mandamentos, vai transmitir a doutrina amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vai transmitir uma doutrina de perdão, vai transmitir e só é inteligível com os passos que se deram antes. Então, eu aqui vou rezar uma Ave Maria para terminar, porque penso que era precisamente aquilo que eu queria explicar hoje.
E se alguém quiser continuar mais 15 minutos, eu explico só uma curiosidade que tenho, pronto, também queria ter assim alguma coisa um bocadinho mais diferente para quem quisesse ouvir, acerca da passagem do mar pelos judeus.